A paz do Senhor a todos, irmãos. Eu sou o teu irmão o evangelista Jonatas e hoje nós estaremos iniciando uma série muito abençoada no Evangelho segundo escreveu João. Nós estaremos descortinando o Evangelho de João do capítulo 1 até o capítulo 21. Os irmãos que quiserem estudar comigo esse tão abençoado livro, você está convidado a participar. E é muito simples, é só você se inscrever no canal. Sempre lembre de dar aquele joinha, curtir, para que você venha estar ali cooperando para que o conteúdo venha ganhar notoriedade, tá bom? Então, hoje nós estaremos iniciando a introdução a esse tão importante livro. E a partir dos próximos vídeos, nós estaremos aí analisando do capítulo 1 até o capítulo 21. Um capítulo por vez, um capítulo por vídeo, e nós estaremos aí analisando e aprendendo muito com a história de Jesus narrada pelo seu discípulo João. A primeira pergunta que fica é: quem escreveu o Evangelho de João? E a resposta é bem simples. O Evangelho de João ele foi escrito pelo próprio João. E isso ele mesmo vai dizer no capítulo 21 de João, naquele episódio onde Jesus ele restaura Pedro, perguntando 3 vezes se Pedro o amava, e Pedro diz que amava a Cristo, e Cristo disse: apacenta os meus cordeirinhos então. O versículo 24 propriamente é o que vai deixar bem claro quem é esse João, que é o escritor do Evangelho segundo João. E nós já dizemos, pelos biblicistas, já é dito pelos teólogos, pelos historiadores, Evangelho segundo escreveu João, porque é algo bem notório. Geralmente, quando nós temos em mãos um livro onde tem um nome, um livro que tem como título um nome próprio, significa que esse livro foi escrito, possivelmente, por essa pessoa, por esse nome que está contido ali no início ali do livro. Tá? Então, no caso aqui, não temos muito mistério, porque o próprio João, ele disse que foi ele que escreveu. Não é como o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, que nós não temos dados de quem escreveu, né? E como o livro, por exemplo, de 1 Samuel, como o livro de 1 Reis, que são livros que ainda dão 1 Crônica, 2 Crônica, são livros que não dão com certeza quem foi o escritor. Então aqui não é o caso, porque nós já temos bem explícito o próprio João dizendo que ele é o discípulo que escreveu essas coisas e que testifica essas coisas. No capítulo 24, no capítulo 21, no versículo 24, depois você leia, porque é importante. Agora, quem foi esse João? Esse João era o irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Foi o segundo barquinho na beira do mar da Galileia que Jesus abordou e fez o convite: segue-me. João estava junto com Tiago, os 2 filhos de Zebedeu, no barco do seu pai Zebedeu, e Jesus vê eles e os convoca a segui-lo. E eles de prontidão já se levantaram e seguiram Jesus. Então, João ele teve um dos privilégios que eu digo, que João foi o discípulo mais jovem de Cristo. E nós temos isso de forma bem simples. Pela cultura, pela forma que está narrado os escritos, João foi o último a ter o seu evangelho gravado, organizado nessa Bíblia, nesse livro, na Bíblia Sagrada que nós temos em mãos. Então o evangelho segundo João foi o último a estar escrito. Na cultura judaica, sempre o mais jovem era o último a se pronunciar. Sempre o mais jovem na cultura judaica era o último a reivindicar alguma coisa, sempre era o último a dar as suas opiniões. A gente vê isso aí diversas vezes, porque isso é uma questão cultural para eles. O mais velho fala primeiro, depois vão se seguindo os de menor idade as suas pronúncias. Então nós vemos isso na história de Jó, por exemplo. Ele faz Zofá, Bildade e Eliú, que era o mais jovem. Isso o próprio Eliú vai dizer no final. Então aqui João não é diferente. João, até nas narrativas, ele é colocado como terceira pessoa. Nós temos
Pedro, Tiago, João. E isso se dá devido à questão da idade de João, por ele ser mais jovem. Então, esse João, ele tem algo muito singular. João, nós sabemos que há 3 chamamentos, né, há 3 chamamentos pelo menos, que nós podemos dividir na Bíblia. Jesus chamou 70, no capítulo 10 de Mateus. Depois Jesus, dos 70, separa 12. Dos 12, ele separa 3, Pedro, Tiago e João, que são pessoas que poderiam entrar em algumas casas, participar de alguns eventos, algumas curas, algumas cidades, algumas viagens. Jesus fazia apenas com esses 3. Jesus, quando estava, por exemplo, no Getsemane, em um momento ali de angústia, ele leva quem? Pedro, Tiago e João, porque eram pessoas ali que Jesus sabia que poderia contar com eles, independente da situação. Mas agora, sempre há aquele mais chegado, sempre há aquele que tem um coração mais inflamado por Cristo. E esse era João. A Bíblia mostra isso muita clareza para nós, que João sempre estava aos pés de Cristo. E a Bíblia vai dizer que João amava Cristo e que Cristo amava João. Por isso é tratado no livro de João, João, o discípulo amado. Ou às vezes aquele discípulo a quem Jesus amava. Então, sempre vai dar detalhes assim, mostrando, algumas expressões mostrando, caracterizando João como alguém que Jesus amava, como alguém que era próximo de Jesus, como alguém que tinha uma intimidade em comum, que os demais não tinham com Jesus. Um detalhe muito claro sobre isso é quando nós vemos no texto a expressão que João era aquele discípulo que reclinava sua cabeça sobre o peito de Jesus. João, em determinado momento, na última ceia, ele estava na mesa. E Jesus disse que hoje alguém trairia ele. Jesus disse, hoje mesmo algum de vocês irá me trair. E na hora, Pedro faz sinal para João. E a Bíblia mostra que os demais discípulos também estavam interessados na resposta. Mas eles sabiam que João, ele estava perto de Jesus na mesa, porque ele tinha essa intimidade com ele, e ele reclinava a sua cabeça. Nesse momento o texto vai mostrar isso. E João, no mesmo momento, entende os sinais, inclina a sua cabeça sobre o peito de Jesus e pergunta, quem é, mestre? E Jesus revela a ele quem seria aquele traidor. Então, João era essa pessoa de intimidade em comum, e uma coisa que vai deixar bem claro, porque nós somos provados no dia do sofrimento, não nos dias das vitórias, né? É sempre nos dias das maiores guerras, não nos dias das maiores bênçãos. Não é assim. Na verdade, João, nós podemos dizer que João provou de fato que amava Cristo pelo fato de que ele foi o único discípulo que, na ocasião da crucificação de Cristo, foi o único discípulo que estava aos pés da cruz. O único que não temeu a morte, o único que não temeu os açoites ou ser crucificado junto com Cristo. Ele foi até o final. Então esse é o amor que nós precisamos buscar ter por Cristo. Um amor que não mede consequências. Ele vai até os últimos resultados por Cristo. Então esse era esse discípulo. Agora a datação desse livro, os estudiosos dizem que de 60 a 100 anos depois de Cristo. Aproximadamente. São esses dados que nós podemos dar. Por isso tem um espaçamento grande aqui dos 60 a 100 anos depois de Cristo. Porque não se pode, biblicamente, não se pode datar com precisão, cravar uma data. Porque nós não sabemos. Tá? Então, é aproximado que nós podemos entender pelas narrativas que foi um livro escrito nesse período. Quem era o público-alvo do livro? Para quem João escreveu? Porque nós sabemos que Mateus, Marcos e Lucas escreveram para um público e João escreveu para outro. Não que o Evangelho de Mateus não possa ser aplicado a nós, não. Todo o livro está ali. Romanos capítulo 15, versículo 4 diz que porque tudo que Dante foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então tudo ali se aplica a nós. Só que tem coisas que Mateus revela que Marcos não revela. Tem coisas que Marcos revela que Lucas não revela. Tem coisas que João revela que nenhum dos evangelhos revela. Então há essa sincronia. Todos cooperam um com o outro nas suas escritas. Mateus, ele escreveu para um público-alvo. Primeiro, judeus. Primeiro foi judeus. Foi o alvo para o qual Mateus escreveu. E Mateus vai mostrando, a fim de apresentar o Messias, ele vai apresentar primeiramente a genealogia,
mostrando que Jesus era o filho de Davi, descendente de Davi. Então ele vai trazer Jesus como o filho, vai trazer Jesus como filho do rei. Ele vai trazer a ideia de Jesus, na verdade, como o rei que haveria de vir. Então é o que nós vamos encontrar em Mateus. Ele vai tratar o filho do rei. Depois Marcos vai tratar Jesus como o servo sofredor. E Marcos vai escrever para os romanos. E por isso ele vai escrever ali sobre o servo sofredor. Ele vai descrever o sofrimento de Cristo. Jesus como aquele que sofre, aquele que serve. Então, Mateus para os judeus, filho do rei. Marcos para os romanos, o servo sofredor. Lucas para os gregos, o homem perfeito, ou o filho do homem. Porque os gregos tinham aquela ideia de corpo perfeito, filosofia, eles têm aquela arte da homilética, tudo aquilo, né, que os filósofos amavam muito bem, eles apreciavam a arte da fala. Então Jesus ele era alguém que era tido como alguém que falava com muita clareza e muita autoridade, a sua palavra tinha muito peso e despertava muitas emoções nas pessoas. Então, essa ideia de ele é o homem perfeito, ele é o filho perfeito, Lucas vai apresentar para os gregos a fim de dar ali notoriedade, e não que Jesus não é. Na verdade, tudo estrategicamente foi escrito por Lucas a fim de atingir o seu público-alvo. Porque Lucas era grego, então Lucas vai escrever para tentar ali, de alguma maneira, alcançar os gregos através daquilo que Jesus expressou, daquilo que Jesus realizou no meio deles. E João vai escrever para os judeus, gregos, romanos, toda a humanidade. É conhecido como um livro geral. Então, o objetivo de João, na verdade, o público-alvo de João é toda a humanidade. Tá? E não que, como eu já disse, não que os outros evangelhos não sejam. Eles também se aplicam a todos nós. Mas, primeiramente, nós conseguimos entender ele apresentando, cada um apresentando para um grupo, Jesus como uma funcionalidade diferente, Jesus com uma atribuição diferente, porque isso era importante, isso era maneira de cativar, era maneira de atrair a atenção do povo para a mensagem, para os ensinamentos de Cristo e para o próprio Cristo. Como o próprio Cristo disse, que o dia que ele fosse crucificado, que ele fosse levantado, ele atrairia muitos a ele. Então é importante que todos olhem para Cristo. É importante que Cristo seja o centro do universo verdadeiramente, porque ele é o centro do universo. E eles buscavam isso, os evangelistas todos buscavam isso. E João, ele tem algumas particularidades, como eu já disse, a questão da intimidade que ele tinha com Deus. Já falei sobre o público, sobre o escritor, quem foi, sobre quem era esse João, quem era o público-alvo, e agora qual é o principal objetivo de João para nós finalizarmos aqui. Qual o principal objetivo de João no seu livro? Primeiro, apresentar a divindade de Cristo. O objetivo de João era nada mais, nada menos do que apresentar que Cristo era, de fato, o Filho de Deus, o Messias que havia de vir. O livro de João, ele contém 21 capítulos e 879 versículos. É um livro aí muito maravilhoso que nós estaremos estudando nas próximas semanas aí. João, na busca de provar que Jesus de fato era o Filho de Deus, ele registra 32 vezes a expressão eu sou. Você vai encontrar no livro de João 32 vezes a expressão eu sou dita por Cristo. E esse eu sou, na verdade, era João apresentando para os judeus, fazendo com que os judeus e todos olhassem para o Deus que se apresentou a Moisés na sarça, dizendo, Moisés, eu sou o que sou. Então João estava dizendo, ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Por isso que vai aparecer ele dizendo para a mulher samaritana, eu sou o que falo contigo. Jesus vai dizer no momento da crucificação, quando aqueles homens vêm com um porrete para pegá-lo e perguntam, onde está Jesus? E ele fala, eu sou. E quando ele fala, João é o único que vai destacar esse momento, que quando ele fala eu sou, os soldados recuam e caem por terra. E ele faz isso por 3 vezes. E eles recuam e caem por terra. Isso para provar que Jesus ele não foi pego, ele foi
ele se entregou por amor a todos nós, e João deixa isso bem claro. 32 vezes a expressão eu sou, dita por ele. E ainda há no livro também, por 10 vezes, nós vamos encontrar a expressão Filho de Deus. Então essa é a intenção de João, apresentar Jesus como Filho de Deus. Ele não é um profeta qualquer. Ele não é Elias, ele não é, como vocês dizem aí, Moisés. Ele é mais do que isso, ele é o Filho de Deus. João inicia dizendo, no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E ele vai dizendo como esse Verbo estava no início de tudo. E vai dizer que antes ainda ele estava lá no início, na criação, ele estava com o Pai criando todas as coisas. Então, olha o interesse de João em demonstrar a origem divina de Cristo. Então, isso fica bem expresso, isso fica bem expressivo em cada capítulo escrito por João, na fala de João, porque João era aquele que tinha intimidade com Cristo. Então, tudo era mais patente, mais latente diante de João, devido a não só essa revelação que estava mais próximo, como também pelo interesse que João tinha em conhecer a Cristo. Amém, meus irmãos? Então esse foi o nosso primeiro vídeo da série O Evangelho, Descortinando o Evangelho de João. Se ficou alguma dúvida, você pode colocar no comentário, tá? Você pode entrar em contato comigo e nós vamos eu vou deixar meus contatos, tá? Minhas redes sociais. Se você quiser entrar em contato, perguntar, tirar dúvidas, e eu estarei ali, terei o prazer de responder a cada um dos irmãos sobre essas questões que nós estamos estudando sobre o Evangelho de João. Amém? Então esse foi o nosso primeiro vídeo. Depois nós estaremos aí abordando do capítulo 1 até o capítulo 21 de João, descortinando capítulo por capítulo. E eu creio que nós iremos crescer muito em Deus através dessa série tão abençoada. Amém? Que Deus em Cristo abençoe você e a sua casa, a sua família. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar para mais pessoas, para que mais e mais pessoas possam desfrutar de um conteúdo bíblico e que tenha Cristo como centro. Deus abençoe a todos.